O novo arcabouço fiscal já está com o Congresso. A nova regra substituirá o teto de gastos que vigora desde 2016 no país e limita o crescimento das despesas ao ano anterior na correção pela inflação. Com a nova regra, o governo pretende controlar o gasto público sem tirar dinheiro das áreas que considera essenciais, como saúde e educação, além de garantir recursos para os investimentos. E a gente recebe agora o economista Jefferson Bittencourt, da ASE Investimentos, ex-secretário do Tesouro. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Tiago, prazer, bom dia a todos. Prazer é nosso. Bom, ontem aqui a gente discutia muito o arcabouço e o que ficou, pelo menos, avaliado é que são pelo menos 13 itens, 13 exceções ao arcabouço, 3 áreas que podem eventualmente furar o novo teto. Agora, a preocupação é que o governo já fala em aumentar essa lista destas exceções. Isso é preocupante e de que maneira o Congresso deve mudar o arcabouço, se é que vai mudar? A lista de exceções, ela é muito parecida hoje com a lista de exceções que nós temos ao teto dos gastos. Um incremento, pelo que tem se falado, se daria naqueles itens que já têm exceções conceitualmente parecidas com as novas que seriam inseridas, recursos de agências reguladoras. Eu acho que a parte mais preocupante é o fato de que o desenho geral do arcabouço, a gente não pode perder isso de contexto, ele vem depois de um aumento significativo de despesa que foi permitido pela PEC da transição. Então, muito se fala de que o arcabouço, ele trouxe o risco de cauda, ele acabou com o risco de cauda de crescimento desenfreado da despesa, mas as pessoas olham só para a velocidade de que a despesa irá crescer depois da introdução do arcabouço. Esquecem o quanto ela cresceu de dezembro para cá, que foi 1,7% do PIB, até mais. Então, a questão de a despesa crescer menos depois de já ter crescido muito, não é muito reconfortante. É importante saber como que essa despesa adicional toda, a mudança de nível e o novo crescimento vai ser pago. Então, eu acho que o Congresso tem um papel importante, tem muita coisa para melhorar na redação do novo arcabouço, e aí eu não estou falando nem questões de mérito o Congresso vai apontar essas questões que tem que melhorar, tem questões técnicas, a correção, o cálculo da receita em termos reais, que vai servir de base para o crescimento da despesa, tem muita coisa que o Congresso deve melhorar isso, e aí, em termos políticos, eu entendo que o Congresso talvez pressione um pouco mais o Executivo por responsabilização na hora de entregar a meta de resultado primário, que essa responsabilização que tinha na LRF acabou sumindo no novo arcabouço. Pergunta agora de Nelson Kobayashi. Olá, Jefferson, muito bom dia, um prazer falar com você. Jefferson, a gente viu uma reação interessante do mercado financeiro agora diante da apresentação do texto ao Congresso Nacional. Nós tivemos os números, por exemplo, de uma queda na Bolsa, de uma alta no dólar, tudo em torno ali de 2%. A que você atribui essa reação do mercado financeiro? Qual é o motivo de ter levado essa reação aparentemente negativa? Até pela discussão que nós temos com os gestores aqui, a percepção que a gente tem é que a reação negativa veio da confirmação de algo que já era falado de uma maneira mais subliminar, mas que ficou explicitado no texto, que é justamente essa ausência de responsabilização pelo cumprimento da meta. O novo governo sempre sinalizou que a responsabilização para o não cumprimento da meta levava ao estabelecimento de metas mais frouxas. Eu acho que o mercado não tinha entendido muito bem o que esse diagnóstico do governo implicaria em termos de desenho do arcabouço. O arcabouço acabou refletindo isso, ou seja, ele é explícito ao dizer que não implica em infração àquela lei complementar não entregar a meta. Ou seja, se eu não entregar a meta, eu não estou infringindo o arcabouço fiscal. Aí o mercado entendeu que a regra tem menos enforcement, ou seja, o governo ele se compromete com uma certa trajetória de resultado primário, mas ele não é forçado a entregá-la. Eu acho que isso foi uma primeira razão. Por esse desenho de não obrigatoriedade da entrega da meta, o governo também definiu que o contingenciamento, a limitação das despesas para cumprimento da meta deixou de ser obrigatório. Eu acho que esse desenho de afrouxamento geral do enforcement, da capacidade da regra de forçar o gestor a entregar o resultado, foi algo que
pesou negativamente para o mercado, e também algumas dúvidas redacionais que têm implicações importantes, como o deflacionamento da receita, que vai servir de base para o crescimento da despesa. A maneira um pouco inusual que a regra sugere para a receita ser deflacionada tem uma implicação muito prática que as pessoas entendem facilmente. A maneira usual de deflacionar a receita levaria a despesa a crescer o ano que vem pelo piso da banda. A maneira inusual que foi escrita na regra leva a despesa a crescer pelo teto da banda. A falta de clareza sobre isso também levou o mercado a uma reação ruim, porque arranha um pouco a credibilidade da regra. Diogo Schelp. Jefferson, seria correto afirmar que esse novo arcabouço fiscal, para dar certo, ele depende de um milagre de arrecadação, seja por um grande crescimento econômico, seja pelo aumento na tributação? Aí a gente tem uma visão diferente, eu quero dizer, eu e alguns agentes públicos que estão se manifestando pela regra. Eu entendo que regra fiscal, ela é feita para controlar a trajetória da dívida, ela é feita para dar segurança para os credores que o país vai gerar os resultados necessários para pagar a sua dívida, para que a sua dívida não tenha uma trajetória explosiva. Muita gente tem se manifestado em favor do desenho da regra, no sentido de dizer que a regra está feita para controlar o crescimento da despesa. Mas, de novo, é um crescimento que é mais lento, mas em cima de uma base muito mais alta da PEC da transição. O que eu quero dizer com isso? Para o meu entendimento, que uma regra tem que ser capaz de entregar resultados primários e uma trajetória de dívida sustentável, há sim a necessidade de um crescimento muito expressivo de receitas. No anúncio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o governo falou em 150 bilhões de reais em termos de receita bruta. Com a aplicação da nova regra, com mais crescimento real, com correção do IPCA, esse valor pode chegar até 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais é muito dinheiro em qualquer lugar do Brasil. Tu não tira 200 bilhões de reais de um lugar e coloca no outro sem que haja uma reação enorme da sociedade. Então, acho que a grande questão para entregar os resultados primários que o governo prometeu, inequivocamente precisa como tu disseste, milagre arrecadatório. Se a sociedade vai suportar esse aumento significativo de arrecadação e o Congresso, como representante dessa sociedade, vai ter capacidade de aumentar os tributos nessa magnitude, é algo que causa certo ceticismo. Estamos conversando com o economista da Asa Investimentos, ex-secretário do Tesouro, Jefferson Bittencourt. Secretário, agora a pergunta é do nosso comentarista de economia, Alan Gani. Bom dia, secretário. Como é que o senhor vê a tramitação do arcabouço fiscal no Congresso Nacional? Há chances dele ser aprimorado ou não? Piorado? Redacionalmente, eu tenho certeza que ele será aprimorado. Isso aconteceu com o próprio teto dos gastos. O teto dos gastos saiu com um desenho do Ministério da Fazenda na época, foi para o Congresso e, por uma proximidade muito grande das equipes técnicas do Ministério da Fazenda com o Congresso Nacional, o texto do teto dos gastos foi muito aprimorado no Congresso. Eu imagino que algo semelhante vai acontecer. Tem bastante margem para melhorar essas dúvidas. Essa dúvida da receita, por exemplo, é o tipo de coisa que causou uma reação ruim do mercado ontem, é o tipo de coisa que consegue ser aprimorado no Congresso Nacional. As questões de mérito, no sentido, o Congresso vai apertar mais o crescimento da despesa, vai tirar mais despesas do limite geral, essa é uma questão mais dúbia. Pelo que tem sido sinalizado, a tendência é uma tramitação rápida. Tramitação rápida significa poucas alterações. Uma coisa que eu acho que deveria ser muito ponderado daí na discussão de mérito do Congresso inequivocamente, o desenho do arcabouço fiscal leva a uma necessidade muito grande de aumento de arrecadação. O Congresso tem que pensar, desde já, na discussão do arcabouço, se vai estar disposto a dar o aumento de arrecadação que o arcabouço pede. E, secretário, na economia, a discussão sobre a reforma tributária também se destaca. Ela tem relação com o arcabouço? Pode complementar as regras de alguma forma? Essa primeira reforma tributária, que é a reforma tributária da tributação sobre o consumo, ela tem uma conexão com o arcabouço, mas ela é muito distante, ela tem um processo de transição muito lento para a implementação. É importante ressaltar, assim, da minha opinião, essa reforma
tributária da tributação sobre o consumo, a meu ver, ela sendo neutra, ela pode representar das grandes contribuições do governo para a melhoria da produtividade na economia. Mas melhoria de produtividade, alterações na arrecadação com esse desenho dessa reforma tributária, eles vão se dar a muito longo prazo. Vai ter primeiro uma alteração na consolidação de tributos federais, que ela se dá num prazo mais curto, 2, 3 anos, e depois uma consolidação de tributos regionais, que vai se dar num prazo muito mais longo, que pode chegar a 10 anos. Então, para a questão fiscal de longo prazo, essa reforma é muito importante e eu acho que ela não é ameaçada pelas turbulências de curto prazo. O Congresso está muito comprado comprado, entre aspas, no bom sentido, dizer que o Congresso está disposto a aprovar essa reforma. Então, eu acredito que ela vai passar essa reforma, mas a gente precisa pensar que ela é uma alteração de longo prazo. No curto prazo, ela não deve alterar as condições de solvência, não deve melhorar o resultado primário. Os impactos de curtíssimo prazo são difíceis de ser medidos e, a meu ver, não devem mudar muito a situação da trajetória fiscal aí nos próximos 2, 3 anos. Secretário, uma última pergunta. O senhor acredita que a LDO, que é sempre discutida no meio do ano, possa também interferir ou abrir espaço para o governo mexer no arcabouço, mesmo já aprovado? De que forma há uma ligação entre os dois? Aí eu acho que a gente tem um ponto, e aí eu pediria licença para juntar duas peças orçamentárias que são importantes. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, o projeto que foi apresentado no dia 15 de abril, e a lei orçamentária que tem que ser apresentada no final de agosto. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi apresentada agora, o projeto foi apresentado com base na legislação anterior, no teto dos gastos. Ele vai ter que ser adaptado ao novo arcabouço, caso ele seja aprovado rapidamente, e ser aprovada essa Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do orçamento em agosto. Tem um gap muito grande entre o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e o arcabouço fiscal. Quando a gente implementar o arcabouço fiscal nesse projeto de lei de diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária, no final de agosto, talvez fique evidente que o que a gente precisa de arrecadação é muito mais do que os 150 bilhões que foi anunciado quando da divulgação do PLDO. Nesse sentido, eu acho que sim, tem efeito. Vai ficar meio evidente que o governo precisa ainda mais arrecadação. E esse que é, para mim, o ponto nevrálgico dessa discussão, que tinha uma certa incerteza grande sobre o desenho do arcabouço. O desenho do arcabouço resolveu a velocidade de crescimento da despesa. A incerteza sobre a capacidade de gerar resultado primário e de gerar receita, ela continua e vai ficar muito mais clara na elaboração do orçamento no final de agosto. Conversamos com o economista Jefferson Bittencourt, das Investimentos, ex-secretário do Tesouro. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Bom trabalho. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. Bom dia também.